A chuva caía pesada naquela noite, encharcando as ruas de uma cidade que parecia não enxergar mais nada além de suas próprias preocupações. O som das gotas misturava-se ao murmúrio distante de carros e passos apressados. As pessoas buscavam abrigo, algumas correndo, outras se protegendo sob guarda-chuvas, enquanto o céu permanecia carregado, como se refletisse o peso dos corações que caminhavam sob ele. Neymar estava no banco de trás de um carro luxuoso, distraído, a mente distante. Não era uma noite especial, não havia nada de extraordinário em seu trajeto, até que algo chamou sua atenção. Ali, em uma esquina quase deserta, ele viu uma mulher encolhida no chão, segurando um bebê nos braços. Ela não tinha guarda-chuva, apenas um pedaço de tecido fino, já encharcado, que parecia mais uma tentativa desesperada de proteger a criança do que a si mesma. Ele desviou o olhar por um instante, mas algo o fez olhar novamente. Talvez fosse a fragilidade daquela cena, ou o olhar perdido da mulher que parecia clamar por socorro, sem emitir uma palavra sequer. Ele não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Uma mãe e seu bebê, sozinhos, expostos ao frio e à indiferença de uma cidade inteira. Por um instante, Neymar sentiu um nó na garganta. Ele sabia o que era lutar, sabia o que era enfrentar desafios, mas aquele tipo de dor, aquela dor de não poder proteger quem se ama, era algo que ele não conseguia ignorar. A chuva parecia tornar tudo mais pesado, os vidros do carro embaçados, o som abafado das gotas no teto. Neymar pediu que o motorista parasse. Ele desceu, sentindo o frio da noite atravessar sua roupa. Não sabia exatamente o que fazer, mas sabia que precisava fazer algo. A mulher o olhou assustada, com os olhos marejados, sem acreditar que alguém havia parado. Não era só o fato de alguém parar, era ele, Neymar. Mas naquele momento não havia câmeras, não havia holofotes. Apenas um homem diante de uma dor que não podia ser ignorada. "Você está bem?" ele perguntou, a voz baixa, quase sussurrada, para não assustá-la. Ela não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele com um misto de desconfiança e desespero. O bebê choramingava, e Neymar sentiu como se aquele som perfurasse seu coração. Ele sabia que precisava fazer algo mais. "Declare: tenho fé, se acredita que gestos simples podem mudar vidas." Neymar então tirou a jaqueta e ofereceu à mulher. Não era suficiente, ele sabia, mas era um começo. "Espere aqui", disse ele, e voltou ao carro. Pegou tudo o que tinha, uma garrafa de água, um cobertor que estava no porta-malas e até mesmo algumas roupas de treino que haviam ficado ali. Ao retornar, a mulher ainda estava no mesmo lugar, como se tivesse medo de acreditar que aquilo era real. Ele estendeu as coisas para ela, mas sabia que ainda não era suficiente. Nada daquilo resolveria a situação dela e daquele bebê. "Você tem onde ficar?" perguntou ele, e a mulher balançou a cabeça em negação. Neymar respirou fundo, sentindo o peso daquela resposta. Ele pensou em sua própria vida, em tudo o que tinha, em tudo o que havia conquistado. E então, sem pensar muito, as palavras saíram de sua boca. "Você vai ficar na minha casa, hoje, agora." A mulher o olhou com incredulidade. Não era possível. Aquilo não fazia sentido. Mas Neymar estava decidido. Ele pegou o celular e fez uma ligação rápida, instruindo que preparassem um dos quartos da casa para receber uma visita especial. Não explicou mais nada. Apenas sabia que era a coisa certa a fazer. "Eu tenho esperança, se acredita que mesmo os maiores desafios podem ser superados." No caminho para a casa, Neymar observava a mulher pelo retrovisor. Ela segurava o bebê com força, como se temesse que algo pudesse separá-los. O silêncio dentro do carro era cheio de significados. Neymar sabia que aquela era apenas uma noite na vida deles, mas para ela poderia ser o começo de algo completamente novo. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, naquele momento, ele tinha o poder de fazer a diferença. Ao chegarem, a mulher parecia hesitante ao descer do carro. A casa era imensa, iluminada, acolhedora. Neymar a conduziu até a entrada, e ela olhou ao redor como se não acreditasse que aquilo estava realmente acontecendo. Ele pediu que ficasse à vontade, que tomasse um banho quente, que descansasse. O bebê finalmente havia adormecido em seus braços, e ela parecia aliviada, embora ainda incrédula. "Eu confio em Deus",
se você acredita que o melhor ainda está por vir. Enquanto Neymar observava de longe, ele sentiu algo diferente. Não era apenas a satisfação de ajudar. Era algo maior, algo que não sabia explicar. Talvez fosse a compreensão de que, por mais que tivesse conquistado tudo o que sempre quis, ainda havia um vazio que só podia ser preenchido por momentos como aquele. A noite passou e Neymar mal conseguiu dormir. Ele pensava na mulher, no bebê, na história que os havia levado até aquela esquina. Pensava em como o mundo poderia ser tão cruel e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidades inesperadas de redenção e compaixão. A chuva continuava lá fora, mas dentro da casa havia calor, havia esperança. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Na manhã seguinte, Neymar decidiu saber mais sobre a mulher. Queria entender sua história, queria saber como havia chegado até aquele ponto. Ele não sabia o que iria ouvir, mas estava pronto. Algo dentro dele dizia que aquela conexão não era por acaso. Era como se Deus o tivesse colocado naquele lugar, naquela noite, para cruzar o caminho dela. E então, Neymar se sentou à mesa da sala enquanto a manhã cinzenta ainda se desenhava pelas janelas. A mulher e o bebê descansavam em um dos quartos preparados rapidamente na noite anterior. Ele ainda sentia o peso do olhar dela, aquele misto de desespero e incredulidade. Algo sobre aquilo não o deixava em paz. Quantas pessoas naquela situação são ignoradas todos os dias? Quantas mães como ela são deixadas para trás, invisíveis no caos do mundo? Essa pergunta o corroía. Mas por trás do sentimento de empatia havia outra coisa, algo que ele mesmo não sabia explicar. Por que parou naquela esquina? O que o fez atravessar aquele abismo emocional para tocar na dor de alguém que ele nunca havia visto antes? Talvez fosse um chamado. E se fosse você? E se um dia tudo o que você tivesse fosse tirado de você sem aviso? Sua casa, sua dignidade, até mesmo a segurança do seu filho. Como você reagiria? Como você sobreviveria? Era impossível não pensar nisso. Quando a mulher finalmente desceu até a sala, Neymar percebeu que ela ainda estava envergonhada. Os cabelos ainda úmidos do banho, o bebê nos braços, agora mais calmo, mas com o rostinho pálido e magro. Ela parecia hesitante em cada passo, como se temesse que aquilo fosse um sonho e que, ao menor movimento errado, tudo desapareceria. Bom dia, ele disse, quebrando o silêncio. A mulher respondeu com um murmúrio quase inaudível. Qual é o seu nome? Perguntou ele, gentil, mas firme. Ela olhou para o bebê antes de responder. Ana, disse com a voz trêmula. E ele se chama Gabriel. Neymar sorriu de leve. Um nome forte para um bebê que já enfrentava tanto. Mas antes que pudesse perguntar mais, Ana desabou. As lágrimas começaram a cair, silenciosas no início, mas rapidamente transformaram-se em soluços pesados, carregados de dor. Você já se sentiu tão sobrecarregado que as palavras simplesmente não saíam? Já sentiu a dor de não saber como vai ser o próximo dia? Declare: tenho fé se acredita que Deus vê suas lágrimas. Ele a deixou chorar. Às vezes, as palavras não são necessárias. Quando ela finalmente conseguiu respirar, começou a contar sua história. Ana era mãe solteira. O pai de Gabriel as havia abandonado antes mesmo do nascimento do menino. Sem família, sem apoio e com o bebê recém-nascido nos braços, ela perdeu o emprego, perdeu o lar, perdeu tudo. Eu tentei, ela disse entre soluços. Eu tentei de tudo, mas ninguém queria ajudar. Todos olhavam para mim como se eu fosse invisível. E quando olhavam, era com julgamento, como se fosse culpa minha. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Neymar. Quantas Anas existem no mundo, esmagadas pelo peso de julgamentos cruéis e pelo abandono? Quantos Gabriéis crescem sem conhecer um teto seguro, sem saber o que é calor humano? Ele sentiu o peso de uma verdade que até então ignorava. A verdade de que muitas vezes o mundo olha para o sofrimento alheio e vira o rosto. Ele sabia que precisava agir. Você não está mais sozinha, Ana, disse ele com firmeza. Essa é sua casa agora, pelo tempo que precisar. Mas quero te ajudar a recomeçar. Quero entender o que você realmente precisa. Ana o olhou como se ele fosse uma miragem. Por quê? Ela perguntou, a voz embargada. Neymar não tinha uma resposta clara, mas sabia que naquele momento sua vida estava mudando tanto quanto a dela.
Eu confio em Deus. Se acredita que o destino pode colocar pessoas certas em nossos caminhos nos momentos mais difíceis. Enquanto conversavam, Neymar percebeu que Ana tinha talento. Ela havia trabalhado como costureira por anos antes de sua vida desmoronar. Seus olhos brilharam ao falar disso, mas rapidamente o brilho desapareceu, substituído pela tristeza. Eu perdi tudo, ela repetiu, como se fosse um mantra de dor. Mas Neymar sabia que ela não havia perdido tudo. Ela ainda tinha Gabriel. E agora ela tinha uma oportunidade. Mas a mente de Neymar estava inquieta. E se não tivesse parado naquela noite? E se Ana tivesse ficado naquela esquina invisível para o mundo? Será que ela e Gabriel teriam sobrevivido àquela chuva? Ele se perguntou quantas outras histórias como a dela estavam acontecendo naquele exato momento, enquanto as pessoas passavam pelas ruas sem enxergar o sofrimento ao seu redor. Era algo que ele não podia mais ignorar. Foi então que Neymar teve uma ideia. Ele chamou Ana e disse: "Eu quero te ajudar a reconstruir sua vida. Mas antes, preciso que você me ajude a entender o que passou. Quero que você me mostre os lugares por onde esteve. Quero ver com meus próprios olhos." Ana hesitou. Não era algo fácil para ela. Relembrar cada canto onde buscou abrigo, cada pessoa que a ignorou. Mas ela concordou. Era difícil, mas necessário. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp. Essa mensagem pode tocar vidas. Naquela tarde, Neymar e Ana saíram juntos. Ele pediu que o motorista os levasse até os lugares onde ela costumava passar as noites. Os becos onde se escondia da chuva, os mercados onde tentava encontrar restos de comida. Cada parada era um golpe no coração de Neymar. Ele via os olhares das pessoas ao redor, olhares de curiosidade, mas também de julgamento. Era impossível ignorar a frieza. Em um dos becos, Ana mostrou um pequeno canto onde costumava dormir com Gabriel. Era escuro, úmido, com cheiro de lixo. Neymar ficou em silêncio por um longo tempo. Ele tentou imaginar como alguém poderia sobreviver ali, muito menos com um bebê nos braços. "Como você aguentou?" ele perguntou finalmente. Ana olhou para ele e respondeu: "Por ele, só por ele. Gabriel. Ele era a razão de tudo. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que o amor é a força mais poderosa do mundo." Naquele momento, Neymar tomou uma decisão. Ele não podia mudar o mundo inteiro, mas podia começar ali. Ele prometeu a si mesmo que não apenas ajudaria Ana, mas que faria algo maior. Ele começou a fazer ligações, a organizar ideias, a mobilizar pessoas. Queria criar algo que pudesse impactar a vida de outras Anas e Gabriéis pelo mundo. Mas, enquanto isso, ele sabia que precisava fazer mais. Ele precisava mostrar a Ana que ela não estava sozinha, que ela era capaz de recomeçar. Ele decidiu ajudá-la a voltar a costurar, a usar o talento que ela tinha para reconstruir sua vida. Neymar providenciou máquinas, materiais, tudo o que ela precisava. Ele não queria apenas dar caridade, ele queria devolver a dignidade. Declare: "Amém, eu creio", se confia no poder da transformação e da esperança. Mas no fundo, Neymar sabia que essa história estava apenas começando. Ainda havia tantas perguntas, tantos desafios. O que aconteceu com Ana naquela esquina? O que Deus queria mostrar a ele, colocando aquela mulher em seu caminho? Ele sentia que havia algo maior acontecendo, algo que ele ainda não entendia. Mas uma coisa era certa: ele não voltaria atrás. Os dias seguintes foram um misto de esperança e tensão. Neymar havia se comprometido em ajudar Ana, mas uma dúvida persistente martelava em sua mente. E se ela tivesse desistido naquela noite? E se, em vez de lutar, o desespero a tivesse consumido completamente? Era um pensamento assustador, quase insuportável. Ele sabia que essa era a realidade de muitas pessoas. Quantos, como Ana, estão à beira do abismo agora mesmo, sem forças para continuar? E se, ao virar uma esquina, outro destino como aquele pudesse ser encontrado, mas ignorado? Ana, ainda cautelosa, tentava se ajustar à nova realidade. O conforto da casa de Neymar parecia um mundo completamente diferente do que ela conhecia, mas ao mesmo tempo era como um lembrete constante do quanto ela havia perdido. Cada detalhe da casa, a luz quente das lâmpadas, os sofás macios,
A comida abundante fazia com que ela se perguntasse se algum dia poderia oferecer algo parecido ao pequeno Gabriel. Neymar percebia esse conflito nos olhos dela. Era a dor de quem tem medo de acreditar em algo bom, temendo que isso pudesse ser arrancado novamente. Certa tarde, enquanto Gabriel dormia tranquilo em um berço improvisado, Neymar sentou-se com Ana na cozinha. Ele queria saber mais, compreender a fundo tudo o que ela havia passado. Você falou que tentou de tudo, ele começou. Mas como as coisas chegaram até aquele ponto? Ana olhou para ele, hesitante. Era uma pergunta difícil de responder. Ela parecia reviver cada momento, cada porta que se fechou, cada não que recebeu. Foi rápido, mas ao mesmo tempo pareceu uma eternidade, disse ela, a voz baixa. Eu perdi o emprego quando fiquei grávida. O pai de Gabriel me deixou, dizendo que não podia lidar com isso. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, mas não durou muito. Quando percebi, não tinha mais casa e ninguém queria ajudar. As pessoas olham para você, mas não enxergam. Elas veem a sua fraqueza e se afastam, como se você fosse uma ameaça, como se sua dor fosse contagiosa. Pense por um momento. E se fosse você? E se de repente tudo o que você conhece, tudo o que você construiu, fosse tirado de você? Você saberia para onde ir? Você saberia em quem confiar? Declare, eu creio, se confia que Deus pode transformar até os momentos mais difíceis. Neymar ouvia em silêncio, mas sentia cada palavra como um golpe. Ele não podia deixar de se questionar sobre quantas vezes ele mesmo havia passado por pessoas em situações parecidas, sem sequer notar. Quantas histórias como a de Ana ele havia ignorado. Era uma verdade desconfortável, mas necessária. A vida o havia blindado de muitas coisas, mas agora ele sentia que essa blindagem estava se quebrando. Ele não podia mais fingir que não via. Você acredita que pode começar de novo? Ele perguntou. A pergunta pairou no ar como um desafio. Ana demorou para responder. Eu não sei, ela disse finalmente, a voz carregada de honestidade. Eu quero acreditar. Mas quando você perde tudo, é difícil acreditar que pode recuperar algo. Neymar se inclinou para a frente, olhando diretamente para ela. Eu não acho que você perdeu tudo, Ana. Você ainda tem seu filho. E agora você tem uma chance. Mas só você pode decidir se vai agarrar essa chance. Eu tenho esperança. Se acredita que Deus nunca te abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Nos dias que se seguiram, Neymar percebeu algo surpreendente. Ana tinha força. Ela não era apenas uma vítima das circunstâncias. Por trás daquela fragilidade aparente, havia uma mulher determinada a lutar, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele a viu se dedicar às aulas que ele organizou para ela, aprendendo a usar máquinas de costura mais modernas, aprimorando suas habilidades, preparando-se para o que ele esperava ser o primeiro passo para sua independência. Mas, ao mesmo tempo, Neymar sabia que a história de Ana não era única. Ele sabia que para cada Ana que conseguia uma oportunidade, havia milhares que ainda estavam lá fora, esperando por um milagre. E isso o incomodava profundamente. Será que ele estava fazendo o suficiente? Será que apenas ajudar Ana era o bastante? Ele começou a pensar em maneiras de expandir aquele impacto, de transformar aquela história em algo maior. Foi em uma noite, enquanto olhava pela janela da sala, que ele teve uma ideia. E se ele criasse um projeto para ajudar mães solteiras em situações de vulnerabilidade? E se ele usasse sua influência, seu alcance, para mudar o destino de tantas outras pessoas como Ana? Era uma ideia grandiosa, mas Neymar sabia que era necessária. Ele não podia mais ignorar o chamado que sentia dentro de si. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp. Essa mensagem pode ser a chave para tocar corações. Enquanto isso, Ana começava a mudar. Aos poucos, a expressão de medo em seu rosto foi dando lugar a algo diferente. Não era exatamente confiança, mas algo mais sutil. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, ela permitisse a si mesma ter esperança.
Neymar percebeu isso em pequenos gestos, no cuidado que ela colocava em cada peça que costurava, no sorriso tímido que começava a aparecer de vez em quando. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer, mas ele sabia que estava no caminho certo. Mas no fundo, Neymar também sabia que o passado de Ana ainda a assombrava. Ele via isso nos momentos de silêncio, nas noites em que ela ficava acordada até tarde, olhando pela janela com o bebê nos braços. Ele sabia que havia partes da história dela que ainda não tinham sido contadas, e ele sabia que para seguir em frente ela precisaria enfrentar esses fantasmas. Certa noite, ele se sentou com ela novamente. "Você já pensou em perdoar quem te fez mal?" perguntou ele sem rodeios. Ana o olhou surpresa. "Perdoar?" Ela repetiu como se a palavra fosse estranha para ela. "Por quê? Eles não pediram perdão, eles nem se importam." Neymar balançou a cabeça. "O perdão não é para eles, Ana, é para você, para que você possa se libertar. Escreva: Deus é fiel, se acredita que o perdão pode ser a chave para a liberdade emocional." Aquelas palavras ficaram na mente de Ana por dias. Ela sabia que Neymar tinha razão, mas perdoar era difícil. Como ela poderia perdoar alguém que a abandonou no momento em que ela mais precisava? Como ela poderia perdoar um mundo que parecia ter desistido dela? Era uma luta interna, e Neymar sabia que ela precisaria de tempo. Enquanto isso, ele continuava trabalhando em sua ideia de um projeto maior. Ele começou a fazer reuniões, a reunir recursos, a falar com pessoas influentes. Ele queria criar um espaço onde mulheres como Ana pudessem encontrar abrigo, apoio e, mais importante, uma oportunidade de recomeçar. Era um trabalho intenso, mas Neymar sentia que estava no caminho certo. Enquanto Neymar avançava com os planos para ajudar mais mulheres como Ana, ele não conseguia afastar uma pergunta incômoda que rondava sua mente. E se ele tivesse passado direto naquela noite? E se aquele pequeno instante de hesitação tivesse vencido sua vontade de parar? O peso dessa possibilidade era insuportável. Ele sabia que o destino de Ana e Gabriel poderia ter sido completamente diferente. Talvez ele nunca soubesse o que poderia ter acontecido, mas ele temia. O simples pensamento o fez prometer a si mesmo que jamais ignoraria a dor de alguém novamente. Por outro lado, Ana também estava travando sua própria batalha silenciosa. A cada dia que passava, ela dava pequenos passos para reconstruir sua vida. Mas as noites ainda eram difíceis. Quando a casa ficava em silêncio e Gabriel dormia tranquilo, ela se via confrontada pelas memórias de tudo o que havia perdido. As rejeições, o abandono, as vezes em que chorou sozinha em becos escuros, sem saber se sobreviveria até o dia seguinte. Esses pensamentos vinham como sombras, sugando a pequena força que ela estava começando a recuperar. Uma noite, Neymar a encontrou na cozinha, com os olhos fixos na janela. "Não consegue dormir?" ele perguntou, se aproximando. Ela balançou a cabeça, suspirando profundamente. "Às vezes parece que tudo isso é um sonho, e que eu vou acordar de volta naquela esquina com a chuva caindo, sem saber o que fazer." Neymar a ouviu em silêncio. Ele sabia que palavras não seriam suficientes para dissipar aquele medo, mas ele precisava tentar. "Você não vai voltar para lá, Ana," ele disse com firmeza. "Eu sei que é difícil acreditar, mas você precisa confiar. O que aconteceu com você foi uma injustiça, mas isso não define quem você é. Você é mais forte do que pensa, e você vai recomeçar." Ana olhou para ele com lágrimas nos olhos. "E se eu falhar? E se tudo isso der errado? E se o mundo me derrubar de novo?" Neymar segurou suas mãos. "Se isso acontecer, nós vamos lutar, juntos. Você não está mais sozinha. Pense por um momento. Quantas vezes você sentiu que o mundo estava prestes a desabar sobre você? Declare: eu confio em Deus. Se acredita que Ele nunca abandona aqueles que lutam com fé. No entanto, o medo de falhar era algo que Neymar entendia bem. Ele também conhecia a pressão de ser observado, de ser julgado, de carregar o peso de expectativas.
Ele sabia que a única forma de vencer isso era enfrentando os medos de frente. Foi por isso que, na manhã seguinte, ele fez algo inesperado. Ele levou Ana e Gabriel para visitar um dos projetos sociais que ele já apoiava há anos, mas que nunca havia mostrado a ela. Quando chegaram, Ana ficou em silêncio, absorvendo tudo ao seu redor. Era um abrigo simples, mas cheio de vida. Crianças corriam pelo pátio, mães conversavam em pequenos grupos, voluntários organizavam doações. Era um lugar de esperança, construído para dar às pessoas uma nova chance. Eu quero que você veja isso, Ana, disse Neymar. Essas pessoas também enfrentaram dificuldades, mas elas estão aqui, lutando, reconstruindo, assim como você. Enquanto caminhavam pelo abrigo, Ana viu uma mulher jovem ensinando costura para um grupo de mães. Ela ficou paralisada por um momento. Era como se enxergasse a si mesma naquele lugar. A jovem que liderava a aula se aproximou e sorriu para ela. Você gosta de costurar? Perguntou. Ana hesitou antes de responder. Sim, mas faz tempo que não faço isso. A mulher sorriu novamente. Nunca é tarde para recomeçar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp. Alguém pode precisar ouvir essa mensagem de esperança agora. Nos dias seguintes, Ana começou a frequentar o abrigo, observando as aulas de costura, aprendendo novas técnicas e, aos poucos, permitindo-se sonhar novamente. Ela ainda tinha dúvidas, ainda lutava contra as vozes internas que diziam que ela não era boa o suficiente, mas algo dentro dela estava mudando. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que talvez fosse possível recomeçar. Neymar, por outro lado, estava mais determinado do que nunca a expandir aquele projeto. Ele queria que o que aconteceu com Ana fosse um exemplo vivo de como o cuidado e a empatia podem transformar vidas. Ele começou a mobilizar recursos, chamar atenção para a causa, usar sua influência para alcançar pessoas que pudessem ajudar. Ele sabia que o caminho seria longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo. Escreva: Eu tenho esperança. Se acredita que até os maiores desafios podem ser superados com fé e determinação. Uma tarde, enquanto Ana costurava uma peça simples no abrigo, ela ouviu uma mãe do outro lado da sala dizer: Eu achava que minha vida tinha acabado, mas quando encontrei este lugar, percebi que Deus tinha outros planos para mim. Essas palavras ficaram na mente de Ana. Ela começou a se perguntar se, talvez, tudo o que ela havia passado também tivesse um propósito. E se a dor que ela enfrentou fosse, de alguma forma, parte de algo maior. Neymar, percebendo o progresso de Ana, decidiu dar a ela um novo desafio. Ele trouxe um tecido especial e pediu que ela criasse algo com ele. Mostre-me o que você pode fazer, ele disse sorrindo. Ana ficou nervosa, mas aceitou o desafio. Durante dias, ela trabalhou na peça, colocando todo o seu esforço, sua criatividade, sua esperança. Quando terminou, Neymar ficou impressionado. Você tem talento, Ana, disse ele. Isso precisa ser mostrado ao mundo. E foi exatamente o que ele fez. Neymar usou suas redes sociais para compartilhar a história de Ana e mostrar o trabalho dela. A resposta foi imediata. Pessoas de todo o país começaram a enviar mensagens, pedindo para comprar as peças dela, oferecendo apoio, perguntando como poderiam ajudar outras mulheres como ela. Ana ficou emocionada. Pela primeira vez, ela sentiu que seu trabalho, sua história, sua vida tinham um valor. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele, mesmo nas tempestades mais difíceis. Mas, apesar do progresso, Ana ainda tinha algo que precisava enfrentar: o perdão. Ela sabia que, para seguir em frente, precisaria libertar-se do peso do rancor que carregava. Foi uma noite difícil, cheia de lágrimas e orações, mas, no final, ela decidiu perdoar. Não porque os outros merecessem, mas porque ela merecia paz. E então, algo mudou dentro dela. Ela começou a andar com mais confiança, a sorrir com mais frequência, a acreditar que sua vida estava apenas começando. Neymar percebeu isso e sentiu um orgulho imenso. Ele sabia que Ana ainda tinha um longo caminho pela frente, mas também sabia que ela estava pronta para enfrentá-lo. Ana, agora com uma nova oportunidade de vida, começava a perceber algo que nunca havia imaginado antes. O seu passado, embora cheio de dor, estava sendo transformado em uma fonte de força.
Cada rejeição, cada noite fria e cada lágrima derramada pareciam ter deixado marcas profundas, mas também estavam sendo usadas para construir algo maior. Ela não apenas estava se reerguendo, ela estava se descobrindo, mas nem tudo era fácil. Havia dias em que o medo ainda apertava seu peito. E se tudo isso fosse apenas temporário? E se o apoio que ela estava recebendo desaparecesse de repente? Pensar em voltar para as ruas era como reviver um pesadelo. Mesmo cercada por segurança, Ana sentia que a qualquer momento poderia perder tudo de novo. Ela ainda acordava no meio da noite, assustada, o coração disparado, ouvindo ecos dos momentos mais difíceis de sua vida. Neymar, atento, percebeu que Ana ainda não confiava totalmente no futuro. Ele sabia que isso era natural para alguém que havia passado por tantos traumas. Mas ele também sabia que ela precisava acreditar em algo maior. Você já parou para pensar que talvez Deus tenha permitido que você passasse por tudo isso por uma razão? Ele perguntou certo dia, enquanto caminhavam pelo jardim. Ana olhou para ele, confusa. Que razão poderia justificar tanta dor? Neymar respirou fundo. Às vezes, a dor nos prepara para algo maior, algo que só você pode fazer. Você acredita que mesmo os momentos mais difíceis da sua vida podem ter um propósito? Declare: eu confio em Deus, se acredita que Ele pode transformar dor em vitória. Essa pergunta ficou na mente de Ana por dias. Ela começou a refletir sobre tudo o que havia vivido e percebeu que, embora sua jornada tivesse sido cheia de sofrimento, ela não estava mais no mesmo lugar. Agora, ela tinha um propósito: ajudar outras mulheres como ela a recomeçarem. Ana começou a sonhar. Pela primeira vez, ela imaginou um futuro onde poderia fazer a diferença, onde poderia usar sua história para inspirar outras pessoas. Enquanto isso, Neymar continuava trabalhando nos bastidores. Ele sabia que o projeto que estava criando precisava ser algo grandioso, algo que não apenas oferecesse abrigo, mas que também desse dignidade, ferramentas e oportunidades reais para mulheres em situações de vulnerabilidade. Ele passou noites em reuniões, ouvindo especialistas, organizando recursos, buscando pessoas que compartilhassem de sua visão. Mas mesmo com todo o apoio que estava reunindo, Neymar sentia que havia algo que ainda faltava. Ele percebeu que, por mais que quisesse ajudar Ana e outras mulheres, ele não podia fazer isso sozinho. Era preciso envolver mais pessoas. Era preciso tocar mais corações. Ele decidiu usar sua voz, sua influência, para espalhar a mensagem. Foi então que ele compartilhou um vídeo emocionante em suas redes sociais. No vídeo, ele contou a história de Ana, sem revelar detalhes que a exponham, mas o suficiente para mostrar o quanto a vida pode ser dura para quem é invisível aos olhos do mundo. Ele falou sobre a importância de enxergar o próximo, de agir quando vemos alguém em necessidade. Não podemos mudar o mundo inteiro de uma vez, disse ele, mas podemos mudar o mundo de alguém. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp. Você pode ser o canal para transformar a vida de alguém. O impacto do vídeo foi imediato. Milhares de pessoas comentaram, compartilharam, enviaram mensagens de apoio. Muitos se ofereceram para ajudar, outros compartilharam suas próprias histórias de superação. Ana ficou emocionada ao ver a reação das pessoas. Ela nunca imaginou que sua história pudesse tocar tantas vidas. Mas, ao mesmo tempo, isso trouxe uma nova responsabilidade. Ela sabia que agora precisava fazer sua parte. Foi então que Neymar a chamou para uma conversa importante. Eu quero que você lidere algo dentro do projeto, disse ele. Ana arregalou os olhos, surpresa. Eu? Perguntou, incrédula. Mas eu não tenho experiência. Eu mal estou começando a me reerguer. Neymar sorriu. É exatamente por isso que você é a pessoa certa. Quem melhor para ajudar outras mulheres do que alguém que já esteve no lugar delas? Você pode ser a inspiração que elas precisam. Escreva "Eu tenho esperança" se acredita que Deus pode usar sua história para impactar outras vidas.
Apesar do medo, Ana aceitou o desafio. Ela começou ajudando outras mulheres no abrigo, compartilhando sua história, ouvindo suas dores, oferecendo conselhos. Aos poucos, ela se tornou uma figura de apoio, alguém em quem as outras mulheres confiavam. Ela não apenas estava recomeçando, ela estava ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. Mas o passado de Ana ainda tinha um peso que precisava ser resolvido. Um dia, enquanto conversava com Neymar, ela revelou algo que havia guardado por muito tempo. Eu nunca tive a chance de dizer o que sentia para o pai do Gabriel, disse ela, com lágrimas nos olhos. Eu nunca pude perguntar por quê. Por que ele nos abandonou? Neymar ficou em silêncio por um momento antes de responder. Talvez seja a hora de você buscar essas respostas. Não por ele, mas por você. Para que você possa seguir em frente sem carregar esse peso. Foi uma decisão difícil, mas Ana sabia que ele tinha razão. Ela não queria mais ser prisioneira do passado. Com o apoio de Neymar, ela conseguiu localizar o pai de Gabriel e marcar um encontro. Naquele dia, seu coração estava disparado. E se ele não se importasse? E se ele não se arrependesse? Mas Ana sabia que precisava fazer isso, não importa o resultado. O encontro foi tenso no início. O homem parecia desconfortável, mas Ana estava determinada a dizer o que precisava. Eu não estou aqui para brigar, disse ela com firmeza. Eu só quero entender. Por que você nos deixou? Por que você achou que era mais fácil fugir do que enfrentar a responsabilidade? Ele a olhou por um longo tempo antes de responder. Eu era covarde, disse ele finalmente. Eu tinha medo e achei que, se fugisse, o problema desapareceria. Ana sentiu uma mistura de raiva e alívio. Finalmente, ela tinha as respostas. Finalmente, ela podia deixar isso para trás. Ela não sabia se ele mudaria, mas isso não importava mais. O que importava era que ela estava livre, livre para seguir em frente, livre para construir um futuro melhor para ela e Gabriel. Declare: Deus é fiel, se acredita que o perdão pode libertar até os corações mais feridos. Quando Ana voltou para o abrigo naquela noite, algo dentro dela havia mudado. Ela sentia uma leveza que nunca havia sentido antes. Ela olhou para Gabriel, dormindo tranquilo, e sentiu uma gratidão imensa. Ela sabia que a jornada ainda não estava completa, mas agora ela tinha a certeza de que era capaz de enfrentar qualquer desafio. Neymar, ao ver a transformação de Ana, sentiu uma alegria profunda. Ele sabia que aquela história era apenas o começo. O projeto que ele havia iniciado estava crescendo, tocando vidas, espalhando esperança. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas ele também sabia que, com fé, tudo era possível. E naquele momento, enquanto olhava para Ana e Gabriel, ele percebeu algo que nunca esqueceria. A verdadeira riqueza da vida não está no que acumulamos, mas no que damos. Não está no que conquistamos, mas no quanto impactamos a vida dos outros. Quando Neymar olhou para Ana naquela noite, percebeu que, por mais que ela estivesse avançando, ainda havia algo que ele não conseguia colocar em palavras. Era como se um pedaço dela ainda estivesse preso à dor que a trouxe até aquele momento. Ele sabia que para Ana, Gabriel era a sua razão para continuar. Mas ao mesmo tempo, Neymar também sabia que aquela força tinha que vir de algo mais profundo. Ela precisava acreditar que não apenas sobreviveria, mas que merecia viver plenamente. E isso é uma batalha que muitas pessoas enfrentam em silêncio. Na manhã seguinte, Neymar decidiu levar Ana para um lugar especial. Ele não explicou muito, apenas disse que ela precisaria confiar nele. No caminho, Ana ficou em silêncio, nervosa. Cada cenário que passava pela janela do carro parecia trazer lembranças de tempos difíceis, mas ela lutava contra os pensamentos negativos. Quando chegaram, Neymar desceu primeiro. Confie em mim, ele disse. Esse lugar vai mudar a forma como você vê a vida. Era uma clínica de apoio psicológico que Neymar havia ajudado a financiar anos atrás, mas que ele nunca havia mostrado para ninguém. Ele sabia que o caminho de Ana precisava incluir mais do que apoio material. Ela precisava se curar internamente. Esse lugar é onde eu vim quando precisei de ajuda,
Neymar confessou. Não importa o que você tenha, o peso emocional pode destruir tudo. Aqui, eles vão te ajudar a encontrar as respostas que você ainda procura. Ana hesitou, sentindo um nó na garganta. Eu não sei se estou pronta, disse ela, com os olhos marejados. Neymar segurou suas mãos. Ninguém está, mas é assim que você começa a se libertar de verdade. Não é só sobre reconstruir o que está fora, é sobre curar o que está dentro. Você já sentiu que carrega um peso tão grande que não consegue andar para frente? Declare: eu confio em Deus, se acredita que Ele pode aliviar o peso do seu coração. As primeiras sessões não foram fáceis. Sentada naquele pequeno sofá, Ana foi obrigada a enfrentar memórias que ela havia enterrado profundamente. Ela lembrou das noites em que chorava baixinho para não acordar Gabriel, das vezes em que estendeu a mão pedindo ajuda e recebeu apenas olhares frios em troca. Mas o pior de tudo era lembrar da sensação de abandono, de acreditar que ninguém no mundo se importava com ela. Um dia, durante uma das sessões, o terapeuta fez uma pergunta simples, mas devastadora. Ana, quando foi a última vez que você acreditou em si mesma? Ana congelou. A pergunta ficou ecoando em sua mente. Quando, de fato, ela havia confiado que era capaz, que sua vida tinha valor, que ela poderia ser mais do que as circunstâncias permitiam? Essa pergunta a acompanhou por dias. Cada vez que olhava para Gabriel, ela sentia um conflito dentro de si. Ela queria ser forte para ele, queria ser a mãe que ele merecia, mas havia uma voz em sua mente que insistia em dizer que ela não era boa o suficiente. Neymar percebeu essa luta interna. Ele viu que Ana estava lutando, mas também viu que ela estava começando a se transformar. Você sabe, ele disse um dia, eu tive momentos em que também duvidei de mim mesmo, mas aprendi que as nossas maiores batalhas não são contra os outros, são contra o que acreditamos sobre nós mesmos. Daí pense nisso. O que você acredita sobre si mesmo está te ajudando a crescer ou te segurando no mesmo lugar? Escreva: eu tenho esperança. Se acredita que é possível mudar sua história. Enquanto Ana continuava sua jornada de cura, Neymar estava finalizando os detalhes de um evento especial. Ele havia decidido organizar um grande encontro no abrigo, com mulheres que já estavam sendo ajudadas pelo projeto e outras que ainda precisavam de apoio. Ele queria que Ana compartilhasse sua história, mas sabia que isso seria um grande desafio para ela. Ana, ele disse, chamando-a para conversar. Eu sei que você acha que sua história ainda é dolorosa demais para ser contada, mas acredite em mim, alguém precisa ouvi-la. Alguém está enfrentando exatamente o que você enfrentou e precisa saber que é possível sair disso. Ana respirou fundo. E se eu não conseguir? E se eu não souber o que dizer? Neymar sorriu. Você não precisa de palavras perfeitas, apenas fale do coração. Na noite do evento, Ana estava nervosa. As mãos suavam, o coração disparava. Quando chegou a hora de subir ao palco, ela quase desistiu. Mas então, ela olhou para Gabriel, que estava sentado com Neymar na primeira fileira. Aquele pequeno sorriso, aquela inocência, aquela vida que dependia dela, foi o que a fez continuar. Quando Ana começou a falar, a sala ficou em silêncio. Cada palavra era carregada de emoção, verdade e esperança. Ela contou sobre as noites em claro, as rejeições, o frio, o desespero, mas também contou sobre como, naquele momento de escuridão, Deus colocou alguém no caminho dela. Eu achava que ninguém me enxergava, ela disse com lágrimas nos olhos. Mas Deus me viu. Ele usou a compaixão de uma pessoa para me salvar. E eu sei que Ele pode fazer isso por vocês também. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp. Essa mensagem pode ser o que alguém precisa para não desistir. Quando terminou de falar, a sala explodiu em aplausos. Mas o que mais tocou Ana foi ver algumas mulheres chorando, vindo até ela para agradecer. Você me deu esperança, disse uma delas. Se você conseguiu, talvez eu também consiga. Foi nesse momento que Ana percebeu o verdadeiro impacto de sua história. Ela não era mais apenas uma sobrevivente, ela era uma fonte de inspiração. Nos dias seguintes, o evento gerou uma onda de ações positivas. Mais pessoas começaram a apoiar o projeto de Neymar, oferecendo recursos, tempo e oportunidades para mulheres como Ana. E para Ana, isso foi um lembrete de que
que sua história não havia terminado. Pelo contrário, estava apenas começando. Neymar sabia que aquela era apenas uma pequena vitória em uma longa batalha. Mas ele também sabia que cada vida transformada era um passo na direção certa. Ele olhou para Ana e Gabriel com um misto de orgulho e humildade. Ele havia aprendido algo que jamais esqueceria. Quando você escolhe enxergar o outro, você descobre o verdadeiro propósito da vida. Enquanto Neymar olhava para Ana e Gabriel naquela noite, algo dentro dele mudou para sempre. Ele havia começado aquela jornada pensando que estava apenas ajudando alguém em necessidade. Mas a verdade era que Ana também o havia transformado. Ela o lembrou de algo que o mundo frequentemente esquece. Cada pessoa tem uma história, uma luta, uma dor que carrega em silêncio. E às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é de um momento de empatia, de alguém que enxergue além da superfície. Para Ana, o encerramento daquela etapa de sua vida trouxe não apenas alívio, mas uma nova razão para acreditar. Ela não era mais a mulher encolhida na chuva, segurando seu filho com medo de não ver o próximo amanhecer. Agora, ela era uma mulher forte, com sonhos renovados e a certeza de que sua dor tinha se transformado em propósito. Se eu conseguir, ela repetia para si mesma, outros também podem. No mês seguinte, Ana liderou uma nova iniciativa dentro do projeto de Neymar. Ela começou a ensinar costura para mulheres que estavam chegando ao abrigo, muitas delas em situações de desespero semelhantes à que ela viveu. Mas ela não ensinava apenas a técnica, ela compartilhava a esperança. Cada peça costurada era um símbolo de recomeço, um lembrete de que, por mais que a vida tenha sido dura, sempre havia um caminho para a luz. Pense nisso. Quantas vezes você já se sentiu perdido, acreditando que não havia saída? Quantas vezes uma palavra ou um gesto de bondade fizeram a diferença para você? Declare: eu confio em Deus. Se acredita que Ele pode usar pessoas comuns para realizar milagres extraordinários. Com o tempo, o projeto de Neymar cresceu de maneira exponencial. Mais pessoas começaram a se envolver, mais recursos chegaram, mais vidas foram transformadas. O impacto que começou com Ana e Gabriel se multiplicou, tocando milhares de pessoas. Neymar percebeu que havia descoberto algo muito maior do que imaginava. Ele não estava apenas ajudando, ele estava criando um legado. E um legado não é sobre o que você constrói para si mesmo, mas sobre o que você deixa para o mundo. Um ano depois, Ana foi convidada a participar de uma grande celebração do projeto. Era um evento em que dezenas de mulheres que haviam sido ajudadas estavam reunidas para compartilhar suas histórias. Ana subiu ao palco novamente, mas desta vez ela não estava nervosa. Ela olhou para a plateia e viu rostos que refletiam a mesma dor que um dia ela sentiu. Mas também viu algo que antes não existia: esperança. Eu costumava pensar que a dor era o fim, ela começou. Mas hoje eu sei que a dor pode ser um recomeço. Cada lágrima, cada noite escura, cada momento em que pensei em desistir, tudo isso me trouxe até aqui. E se você está aqui hoje, quero que saiba que sua história ainda não terminou. Você é mais forte do que acredita. E eu estou aqui para dizer que você pode e vai vencer. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada palavra. Então, uma onda de aplausos tomou conta do lugar. Não era apenas um aplauso de reconhecimento, era um aplauso de coragem, de renovação, de pessoas que pela primeira vez acreditavam que o impossível era possível. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp. Você pode ser o motivo pelo qual alguém não desiste hoje. Ao final do evento, Neymar encontrou Ana nos bastidores. Ele olhou para ela com orgulho e disse: eu sabia que você faria a diferença, mas acho que nem eu imaginava o quanto. Ana sorriu, com lágrimas nos olhos. Você acreditou em mim quando eu mesma não conseguia. Isso mudou tudo. Obrigada por não ter virado o rosto naquela noite. Neymar balançou a cabeça. Foi você que me mostrou o que realmente importa na vida. Eu que agradeço. Enquanto Neymar saía do evento,
Ele olhou para o céu estrelado e sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas também sabia que o mundo tinha uma chance de ser melhor. Tudo o que era preciso era que mais pessoas escolhessem agir. Escolhessem ver além do próprio conforto e estendessem a mão para aqueles que precisavam. Ana, por sua vez, continuou seu trabalho no projeto. Gabriel crescia saudável e feliz, cercado de amor e cuidado. Ele nunca precisou conhecer o frio das ruas ou a dor do abandono, porque sua mãe havia decidido lutar. E naquele pequeno lar que ela construiu com tanta determinação, havia algo que o dinheiro não podia comprar: esperança. E assim, a história de Neymar, Ana e Gabriel não terminou. Ela se transformou em um movimento, em uma inspiração, em uma prova viva de que um simples gesto pode mudar tudo. Porque no final, o que realmente importa não é o que conquistamos para nós mesmos, mas o que fazemos pelos outros. E você? Quando foi a última vez que escolheu enxergar alguém além das aparências? Quando foi a última vez que agiu para fazer a diferença? Lembre-se, a vida pode mudar em um instante, tanto a sua quanto a de alguém que você decidir ajudar. Declare amém, eu creio, se acredita que o mundo pode ser transformado pelo amor e pela compaixão.